por favor. Show. Então, galerinha, hoje a gente está aqui com a presença do mestre Márcio e do Lucas, que são dois especialistas em capoeira adaptada. Nossa aula hoje será sobre isso, sobre capoeira para pessoas com deficiências, deficiências corporais, deficiências intelectuais. É um cheirinho, porque em uma hora não dá para falar de tudo isso. Isso praticamente uma pílula para a gente tomar a pílula e entrar nesse mundo. Você toma a pílula, entra no buraquinho da Alice, entra lá no buraco do coelho e sai em outro universo. Aí dentro desse universo vai ter toda uma pesquisa. Eu vou começar falando sobre as crianças problema. Apesar de ter trabalhado já com pessoas com deficiência, especificamente em clínica, quando eu era muito novinho, sem nenhuma experiência, sem saber nada, eu tive que aprender me atirando. Eu comecei trabalhando com esse público quando eu tinha, sei lá, acho que 19 anos. E era uma clínica que misturava tudo. Tinha síndrome de Down, tinha paralisia cerebral, tinha TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, tinha psicose, tinha todo tipo de questão física e intelectual, cognitiva, junto no mesmo espaço com crianças e adultos, de pessoas sei lá, 115 quilos, super, super, super obesos, junto com crianças bem pequenininhas que praticamente não se mexiam. Ou seja, era um ambiente complicado de trabalhar e eu rapidamente compreendi que não conseguiria trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu tinha que pegar por grupos. Aí fui segmentando, aí pegava só o rapaz da paralisia cerebral mais comprometido, dava aula só para ele, aí entendendo o que ele conseguia e o que não conseguia fazer. Aí só os síndromes de Down que faziam tudo. Nisso a gente vai descobrindo, poxa, síndrome de Down pode fazer aula com crianças que não têm síndrome de Down, eles fazem tudo. Se o nível deles de deficiência intelectual é baixo, eles têm pouco comprometimento, eles fazem tudo, conversam, trocam ideia, entendem as regras, praticam junto com os outros amigos. Então existe, mas existe outros que não. E existe múltiplas deficiências também. Tem gente que tem vários tipos de deficiência num lugar só, numa criança só. E isso vai dando para a gente essa compreensão de que não adianta a gente fazer caixinhas de deficiência. Com todos os autistas eu vou trabalhar X, com todos os síndrome de Down eu vou trabalhar Y. Não tem isso. O que a gente tem são padrões que existem similares na grande maioria das pessoas que têm uma determinada deficiência. Então você vai ver, por exemplo, existe uma questão com a síndrome de Down que é em relação à cervical, fragilidade na cervical. Essa fragilidade cervical não é em toda criança, é na minoria das crianças com síndrome de Down. Mas como a gente não tem acesso aos diagnósticos, geralmente você não vai ter acesso aos diagnósticos, você já sabe que certos movimentos são delicados. Você fazer uma bananeira de cabeça é uma questão delicada. Se uma criança tem um problema na cervical, um problema congênito na cervical. Então tem certos conhecimentos que a gente precisa ter. Uma criança com autismo muitas vezes vai ter dificuldade com barulho. É comum que tenha dificuldade com barulho. Aí você vai fazer aula de música, geralmente a nossa aula é uma gritaria na aula de música. Tem uma criança com deficiência, com autismo especificamente, que não gosta de barulho, você vai ter que ter um certo cuidado, vai ter que ter uma abordagem, porque o garoto vai levar a mão no ouvido, ou vai sair correndo, vai começar a gritar. É possível que isso aconteça. Enfim, eu não vou me estender sobre isso, porque o Lucas e o Márcio, que são os especialistas nessa área, eu vou me ater a falar um pouquinho sobre as crianças difíceis, que também é uma outra questão. Crianças difíceis, crianças explosivas, crianças problema, que não são as mesmas que a gente tem quando você encontra problema disciplinar pequeno. Não é a criança mimada, não é a criança mal educada, porque isso existe também. Existe a criança mimada, existe a criança mal educada e aos montes. Mas não estamos falando dessas. Estamos falando de crianças que realmente têm um problema no gerenciamento das emoções. Elas têm um problema no controle inibitório. O mecanismo de controle inibitório não está desenvolvido. E geralmente, se essa criança chegou aos 5, 6 anos sem o controle inibitório bem formado, ela já passa a ser um risco para as outras. Porque ela tira coisas, atira cadeira, ela pega uma baqueta, pode furar o olho do amigo,
ela pode se atirar ao chão com toda a força, ela se automutila, ela puxa os cabelos, a criança arranca tufo de cabelo, literalmente arranca tufo de cabelo. Existem padrões de comportamento com crianças explosivas que a maioria dos professores nunca viu, porque é raro, não é comum que você tenha crianças explosivas na sua aula. Isso é uma coisa que acontece de vez em quando. Quando acontece, geralmente você acaba querendo agir da forma como você age com todas as outras, dando os limites, e você se arrepende de agir dessa forma, porque a criança não responde bem ao limite e ela explode, vira um desastre a aula. Eu vou falar um caso que eu já vi assim na minha frente. Era um professor, estava administrando duas crianças e uma delas tinha essa característica, no meio de uma turma. E elas estavam disputando o birimbalzinho. E aí o professor pegou e tirou o berimbau do menino explosivo e deu para a menina que estava anteriormente, a garota estava anteriormente com o berimbau. Ela que pegou, ela tinha o direito de ficar com o berimbau. E o garoto foi lá e arrancou da mão dela, e a menina reclamou. O professor foi lá, arrancou da mão do menino e deu para a garota. O garoto explodiu na hora, ele pegou o pandeiro, tacou na cara dela, correu para cima do berimbau, avançou para cima do professor. Aí o professor tinha uma turma com 6 alunos parados olhando, uma menina desesperada se protegendo e um garoto batendo nele e batendo na menina. Isso tudo porque foi querer agir de uma maneira racional. E esse tipo de comportamento não é racional, ele está pautado em emoções. Nesse momento você não pode ir para o lado racional. Você tem que olhar, cara, essa criança específica era melhor ter deixado com o berimbau naquele momento e falado para a menina, espera aí, eu já vou te dar o berimbau. Você já vai pegar o berimbau, só 2 segundos. E aí deixar o garoto se acalmar um pouco com o berimbau dele, falar assim, agora me dá o berimbau, dá para mim, vamos trocar. O garoto trocaria contigo e você faria a intermediação com a menina. E aí devagar isso precisa de um diálogo, seja com a escola, seja com os pais, seja com a coordenadora pedagógica, com o psicólogo, o que seja. Quando você tem uma criança dessa, você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Tá? Essa é a dica que eu deixo para se algum dia vocês encontrarem com crianças explosivas nas suas aulas, vocês vão ver, vocês vão reparar que a criança é diferente de tudo que você já viu. A criança tem uma violência num nível inimaginável para quem está acostumado a trabalhar com crianças que não são explosivas. É realmente nesse nível de se automutilar, querer ferir os outros e destruir tudo que está pela frente. Dá para pesquisar sobre isso na internet, se quiser dar uma olhadinha, mas a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Não tenta ser o super-homem, não tenta resolver tudo na sua aula, você não é responsável por resolver todos os problemas do planeta dentro da sua aula. Procura ajuda e é claro que se tiver difícil demais, não dá conta, eu não dou conta, também não é vergonha falar, eu não dou conta. Não consigo ter o seu filho na aula, eu não tenho capacidade para isso. Tudo bem, também não é vergonha nenhuma. Quando ele tiver em outro formato, tivesse mais resolvido, daqui a 6 meses, 1 ano, pode trazer de novo, vai ser um prazer, mas dessa forma eu não consigo. Não arrase a sua aula por causa de uma criança. Se você for por esse caminho, a porta do inferno se abre. Esse garoto começa a bater em todo mundo, aí das 8 crianças que você lutou pra caramba para ter, 4 saem na hora, porque ele tá batendo em todo mundo, chega em casa todo dia machucado, e aí você fica com ele e com os outros que também são terríveis. Você termina com a tua aula com as crianças mais difíceis do mundo. Não faça isso, que você, dentro da sua aula, você é prioridade. E a gente vai ver que às vezes certas crianças que têm esse comportamento explosivo também são crianças que podem ter outras questões, entre elas as questões traumáticas. A criança pode ter sido abusada, a criança pode ter algum problema familiar muito sério dentro de casa, o pai espanca a mãe, a criança passou por, depende se você for trabalhar em projetos sociais, a criança mora em área que tem tiroteio todo dia, a criança mora do lado da área de execução da favela, todo dia ela escuta alguém sendo morto do lado da casa dela. Às vezes você vai passar por isso. Eu conheci um rapaz que ele morava do lado do executor da favela, então ele ouvia todo dia as pessoas, desde criança, as pessoas gritando ao serem executadas. Imagina, você crescer diariamente vendo isso. Ou os meninos lá no Congo, que estão trabalhando com Flávio Saudade e com a Nagô,
que eles são meninos desmobilizados de zonas de guerra, desmobilizados de grupos armados. Ou os meninos no Haiti, que também são do projeto Gingando pela Paz, você chega lá, tem menino que já cortou cabeça de gente desde pequeno. Então a gente não sabe qual é o histórico de cada criança, o que a leva a ter certos comportamentos. E é bom a gente ter uma base de abordagem. As duas coisas, eu vou terminar com isso, as duas coisas que eu sugiro ter, em primeiro lugar, é a de sempre, que é se divertir. Você se divertir com as crianças. Ataca em cima da diversão. Se a aula está divertida, provavelmente até a criança difícil vai participar bem. Você ataca sempre nessa linha. Minha aula tem que ser o melhor momento do dia. A criança tem que entrar na minha aula e sair melhor do que ela seria de qualquer outra atividade. Eu tenho que transformar, quando eu faço um circuito, eu penso na Disneylândia. Meus recursos vão ser o mais próximos possíveis à Disneylândia. Eu vou tentar fazer o trem fantasma, a montanha russa, vou tentar fazer os personagens, um lugar de sonho para a criança adorar. A minha brincadeira tem que ser 10 vezes melhor do que a brincadeira do programa de televisão. Senão ela vai querer assistir o programa de televisão na hora da capoeira. E tudo que eu fizer tem que ser pensado nisso. Eu tenho que me divertir, a criança tem que se divertir. Então, indo por essa linha, eu já resolvo 90% dos problemas, 90% das questões disciplinares se resolve com a diversão. E o outro lado é a empatia. A gente entender mesmo que nem sempre nós estamos no mesmo lugar de vida que uma criança. A nossa vida não necessariamente é a mesma. A criança está vivendo 1000 outros problemas, dependendo da idade, problemas hormonais, pelos quais nós já passamos, e dependendo do ambiente onde ela viva, problemas familiares ou sociais. E a gente chegar e olhar e falar, cara, tentar compreender o que aquela criança vive, como que ela está se sentindo e por que ela está reagindo daquela forma. E a partir desse olhar, você tem uma administração. O teu foco é a turma, é o coletivo, é o social, são 15 crianças na tua aula, o teu foco são os 15, mas você tem um olhar especial para as crianças que precisam de um olhar especial. Às vezes tem criança que precisa de um olhar especial, ela precisa de um cuidado. E aí você vai tentar ser meio que um guardião, um anjo da guarda para essa criança. Vou passar a palavra para o Lucas e o Lucas vai administrar a reunião até o final, junto com o Márcio. E eu vou começar eu vou fechar aqui meu vídeo, eu vou trocar, vou botar no meu telefone. Então, eu vou sair daqui e vou botar para o telefone. Lucas, Márcio, muito obrigado por vocês estarem aqui. Passada a palavra. Obrigado, galera. Valeu, Ferra. Gratidão aí pelo convite, pela parceria de sempre. Mestre Márcio, uma honra dividir esse espaço com você, que é uma referência aí para mim também, nesse segmento. Galera, eu sou o Lucas, sou Buda na capoeira, né? Faço parte do Grupo Senzala, também faço parte do Mestre Ferradura. Então, estamos estudando juntos, crescendo juntos. E eu trabalho com pessoas com deficiência já tem um tempo, né? E aí eu comecei a estudar bastante essa temática, porque eu percebi que eu comecei a trabalhar só com esse segmento depois de um tempo. Eu percebi que eu precisava estudar. Porque imaginem, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque para a gente poder pensar algumas coisas aqui. Muita gente me pergunta assim, né? Vocês estão vendo aí a tela? Dá um sinal, faz um sinalzinho com a mão aí, se estiver assim, vendo, legal. Muita gente me pergunta, Lucas, recebi um aluno com deficiência, e agora? O que eu faço? Né? A partir de que eu tenho que recorrer? Nunca tinha trabalhado com isso antes, não é a minha realidade. A partir de onde eu começo? Por onde começar? Né? E aí eu tenho uma historinha que eu conto, baseado numa frase que o mestre Ferradura utiliza, que é muito interessante, que é o seguinte: imagina os pais, né, de uma pessoa com deficiência. O dia mais feliz da vida deles, o filho nasceu ali, toda aquela expectativa da gestação, aquela expectativa do filho, eles se prepararam para aquele momento todo, e aí, de repente, quando o filho nasce, vai crescendo, eles percebem que há algo que não está comum, não está compatível com outras crianças, então eles começam a pesquisar, buscar ajuda de médicos e tal, e descobrem que seu filho tem uma deficiência intelectual, seja lá o autismo, por exemplo. Eu pergunto para vocês acham que todos os pais e mães de pessoas com deficiência nascem preparados para lidar com seus filhos com deficiência?
Sim ou não? O que vocês acham? Escreve no chat aí, galera. O que vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que os filhos, os pais de pessoas com deficiência nascem preparados, eles são preparados, eles estudam para lidar com seus filhos com deficiência, eles já, antes do filho nascer, eles se preparam para essa possibilidade? Sim ou não? O que vocês acham? Pois é, a maioria aí disse que não, né? E realmente, né? Não, as pessoas não estão preparadas para isso. Ninguém nasce sabendo nada, mas continuar sem saber é uma escolha. Então, da mesma forma que pais e mães de pessoas com deficiência, eles aprendem a lidar com a deficiência, com a criança, nós, enquanto educadores, nós também temos esse poder de aprender a lidar com essas questões. Então, o primeiro passo, quando a pessoa fala assim para mim, Lucas, o que eu preciso fazer para começar a trabalhar com pessoas com deficiência, né? Recebi um aluno. E agora? O que eu faço? Se coloque à disposição de aprender. Entenda que você não sabe tudo e que você vai precisar estudar, tá? E aí, muita gente também pergunta assim, pô, mas o que é pessoa com deficiência, né? O que significa isso? Bom, pessoa com deficiência, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, os movimentos das pessoas com deficiência, né? É aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que interage com uma ou mais barreiras e essas barreiras podem obstruir a participação efetiva dessas pessoas na sociedade, né, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí eu vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo para poder ficar mais claro para a gente assim. Imaginem uma pessoa cadeirante, uma pessoa que usa cadeira de rodas. Se ela, uma pessoa cadeirante que usa cadeira de rodas, né, ele morar na favela da Maré, onde eu moro, ou então no centro, lá na região de Uganda, ou de Ruanda, lá no Congo, né? É a mesma coisa de uma pessoa cadeirante que mora no bairro do Morumbi, em São Paulo, num bairro super nobre, ou no melhor bairro de Nova York, por exemplo. Isso significa que as barreiras, né, a condição social, ela influencia muito na autonomia de uma pessoa com deficiência. O ambiente que a gente cria influencia bastante para desenvolver a autonomia de uma pessoa com deficiência. Pessoas que geralmente têm mais condições socioeconômicas, que moram num bairro melhor, onde as calçadas são mais largas, onde tem rampas, elas vão ter facilidade de desenvolver mais autonomia do que pessoas que moram em bairros mais favelizados, que moram em favela, que moram nas periferias, que não tem tanto suporte a essas questões. E na nossa aula, como é que isso se traduz na nossa aula de capoeira, né? Isso também tem a ver com o ambiente que a gente cria. Se o nosso ambiente é um ambiente inclusivo, acolhedor, se a gente se prepara para receber aquela criança, né, com deficiência, a gente vai ter mais chances de desenvolver a autonomia daquela criança. Assim, é muito importante a gente entender, gente, que quando a gente fala de pessoas com deficiência, existem basicamente 4 modelos que a gente trabalha em cima desses modelos, que são a exclusão, é quando essas pessoas elas estão alheias ao que você faz. Um exemplo, na nossa aula de capoeira, né? Eu não tenho nenhum aluno com deficiência porque eu acredito que pessoas com deficiência não são capazes de fazer capoeira. Você está pensando de uma forma excludente, né? Tem o modo da segregação, que é quando você tem turmas só para pessoas com deficiência. Por exemplo, eu tenho minha turma aqui, é só para pessoas com deficiência, eles só interagem entre eles nunca estão no espaço de troca com pessoas sem deficiência. Isso é um modelo de segregação. E um modelo que é muito comum a gente confundir a integração com a inclusão. Por quê? Dentro do modelo de integração, a gente tem uma pessoa com deficiência dentro de uma turma com pessoas sem deficiência, mas fazendo coisas completamente diferentes. É como se a pessoa com deficiência fosse o famoso café com leite. É aquela pessoa que não vale, ou que está ali naquele espaço só por estar, né? Está presente só pela presença dela. E tem um outro modelo, que é o modelo de inclusão. O que é a inclusão? É quando as pessoas elas participam efetivamente em igualdade de condições com as demais pessoas. Aí o que significa, né? Lucas, então quer dizer que eu vou ter que dar a mesma aula para todo mundo vai participar da mesma forma? Não necessariamente. Você pode criar adaptações, e aí o mestre Márcio é fera, né, nesse assunto, de criar adaptações para você conseguir fazer com que as pessoas participem da mesma forma, numa mesma aula e interajam dentro desse contexto. E eu vou fazer agora uma brincadeira com vocês. Eu vou aqui interromper o compartilhamento. Eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta.
Pega um lápis, um papel, enfim, alguma coisa de escrever, algum objeto de escrever e uma caneta. Papel e uma caneta. Pegou aí? Eu tô aqui com o meu aqui também, tá? Tô aqui, papel e minha caneta. Vocês vão colocar a caneta em cima do papel. Coloca em cima do papel. A regra é, não pode tirar a caneta do papel, beleza? Colocou, não pode tirar mais. Vocês vão fazer um traço para cima. Faz um traço para cima, todo mundo. Agora, você vai fazer um círculo. Faz um círculo. Sem tirar a caneta do papel, tá, gente? Agora, vocês vão fazer uma linha na diagonal entre o círculo e a linha que a gente criou para cima. Faz uma linhazinha na diagonal. E aí você vai descer fazendo vários triângulos em volta desse círculo. Vários triângulos em volta desse círculo. Pode fazer vários aí. Vários triângulos em volta do círculo. Você vai descer agora a sua caneta até a metade da linha que a gente fez, a primeira linha, e vai fazer um triângulo no meio dessa linha. Pode tirar o papel da caneta, se você terminou, e mostra na câmera aí o seu desenho. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui o desenho que vocês fizeram. Calma aí, vamos ver. Deixa eu botar aqui na forma de galeria. Eu vou destacar alguns desenhos, tá? Deixa eu ver aqui. Daqui do Vago. Deixa eu destacar aqui esse desenho. Deixa eu destacar aqui outros desenhos também. Deixa eu ver aqui. Olha a diferença da Ana. Da Ana também. Olha esse desenho aqui, galera. Do Magrelo. Deixa eu botar aqui o desenho do Magrelo. O Salgado tá bem parecido com o meu. Olha o meu desenho aqui também. Né? Eu pergunto para vocês, os desenhos são iguais? Não. Não são iguais? Mas os comandos não foram os mesmos comandos para todo mundo? O que aconteceu nesse caminho aí? O que vocês acham? O que aconteceu nesse caminho? Cada um usou a sua criatividade. Exatamente. E é a mesma forma, quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, né? A gente faz a mesma coisa. Cada criança, ela às vezes entende o mundo de uma forma diferente. E quando a gente dá aula para pessoas com deficiência, é exatamente isso que acontece. As crianças, elas entendem o mundo de uma forma diferente, de uma forma peculiar, de uma forma bem particular. Por isso que é importante a gente respeitar a individualidade. Não existe fórmula mágica. Eu dizer para você assim, olha, vou criar uma coletânea de brincadeiras, de jogos que sempre vão dar certo com todas as pessoas com autismo. Isso não existe. O que vai existir? Vai existir você se colocar à disposição de aprender com aquela criança, dela desenvolver com você, dela te dar informações, você pegar informações. Tudo que a gente estudou no método Brincadeira de Angola durante aquelas 10 aulas também ajuda nesse sentido de a gente poder buscar essa ferramenta, assim, olhar para a criança com um olhar atento para poder desenvolver a partir daí mecanismos, né, de melhorar a nossa incisão ali, a nossa interferência sobre aquela criança. Eu já vou terminando, né, só para terminar a minha parte aqui, passar para o mestre Márcio, que vai falar um pouco mais de forma específica sobre as deficiências. Eu queria falar um pouquinho sobre vocabulário, né, a importância da gente se atentar às nossas palavras. A palavra, ela é poder, né? Quem detém a palavra detém o poder. Então, é muito importante a gente também ler sobre o movimento das pessoas com deficiência. No meu site, capoeirainfantil.org, tem alguns artigos sobre educação inclusiva, sobre capoeira para pessoas com deficiência. E aí que eu trago uma provocação, né, sobre algumas frases que a gente não deve utilizar. Por exemplo, fulano é especial, ou com necessidades especiais, né? É muito comum a gente se referir a pessoas com deficiência como esse termo. Eu dou aula para pessoas especiais. Todo mundo é especial. Todas as pessoas são especiais. Eu sou especial para minha esposa, eu acho, né? Que pelo menos eu deveria ser especial para minha esposa. Enfim, o correto para você se referir a pessoa com deficiência é dizer fulano é uma pessoa com deficiência, né? Não precisa ter medo de falar isso, esse nome, pessoa com deficiência, porque isso é uma condição. Né? Ciclano é doente da cabeça, né? É muito comum as pessoas falarem isso. E a gente pode mudar por fulano é uma pessoa com deficiência intelectual.
Ou usar também a deficiência como adjetivos. Isso é muito ruim, gente. Usar a deficiência assim, hoje eu estava chamar uma pessoa de autista, ou de surdo, ou de cego, ou de mudo, né? Usar isso como adjetivo é muito ruim. A gente precisa não utilizar dessas ferramentas. E aí, isso tudo ajuda a gente a entender um pouco melhor o que são as barreiras, que fala lá na Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, fala, né? O que é deficiência? É uma pessoa com impedimento de longo prazo que interação com as barreiras dificulta a participação dela na sociedade. E as barreiras, elas podem ser de várias formas. Urbanísticas, que são as barreiras relacionadas à cidade, né, as questões mais da cidade, de ônibus inacessível. Por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui é muito interessante, né? É um ônibus que tem um adesivo de acessibilidade, mas que é um ônibus que não tem elevador, que ele só tem escadas. Ele é acessível? É óbvio que não. Ele não é acessível, né? Barreiras arquitetônicas, que são escadas em vez de rampas, elevadores que não funcionam, enfim, essas coisas. Mas as mais importantes para a gente, que é professor de capoeira e professoras de capoeira, são as barreiras de comunicação, é ficar atento às barreiras de comunicação e também as barreiras atitudinais. As barreiras de comunicação é a forma como é que a gente se comunica com a pessoa com deficiência. Às vezes, galera, o fato de você não conseguir entender um aluno com autismo, o que ele está querendo dizer para você, o que ele está te mostrando, ou você entrar numa vibe aí de tentar fazer oposição, falar assim, não, ele precisa aprender como é que faz do meu jeito, da minha forma. Você acaba até desencadeando uma crise de choro, uma crise de autoviolência, de automutilação de uma pessoa com autismo, por exemplo. Então, é muito importante a gente se fazer entender e a gente também se esforçar para entender o que aquela pessoa está querendo falar para a gente. Eu acho que isso é uma dica de ouro, que é muito importante para você poder conseguir construir aulas inclusivas. E também as barreiras atitudinais, que é você não superestimar o seu aluno e também não subestimar a capacidade dos seus alunos. Né? Por exemplo, pessoas com deficiência, é muito comum você ver uma pessoa com deficiência e falar assim, fulano é um exemplo, né? Aqui perto de casa tem um rapaz, eu moro aqui no Complexo da Maré, tem um rapaz que é cadeirante, que ele vende biscoito, vende água, refrigerante, no engarrafamento da linha vermelha. Então, se você passa na linha vermelha, que é uma via muito, muito famosa aqui no Rio de Janeiro, é muito movimentada, ele está lá de cadeira de rodas, né? E vendendo as paradas dele. Aí a pessoa, às vezes, olha ali e fala assim, olha que exemplo, ele não está, né, se vitimizando e tudo mais. Galera, o correto seria que ele tivesse condições, né, para poder trabalhar assim, uma profissão que fosse mais adequada para a condição dele. A gente não pode também usar esses casos de deficiência como falar assim, olha, todo mundo tem que ser igual a fulano, porque fulano é um exemplo de sucesso. E também não pode subestimar a capacidade dos nossos alunos, acreditar que eles não vão aprender determinado assunto, movimento, toque do berimbau, toque do pandeiro, só porque são pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência aprendem também, são capazes de aprender. O que vai diferenciar é a forma de ensinar. E aí, cada um de nós, educadores, né, professores de capoeira, professoras, nós temos que encontrar a melhor forma de ensinar para os nossos alunos e alunas. Vou ficar por aqui, vou ficar aqui acompanhando a reunião também, com a câmera aberta, vou passar a bola para o mestre Márcio, como eu falei para vocês, é uma referência na área, talvez uma das maiores referências do país em relação a esse assunto. Então, mestre, tá passada aí a bola, o jogo está contigo agora. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, Lucas. Parabéns aí pelo teu trabalho excelente. Mestre Ferradura, meus cumprimentos. É um prazer poder contribuir com você e com todo esse coletivo tão fantástico. Vocês estão me escutando bem? Tudo bem aí? Porque eu estou na rua aqui, estou num clube aqui. Eu vou dar uma palestra daqui a pouco. Falei, não, mas antes eu preciso estar com eles, que é uma energia muito vital. Muito bem. Aproveitando o gancho do Lucas, quando ele coloca aquele quadro que envolve a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão, na verdade, esse quadro ele também se refere ao desenvolvimento das pessoas com deficiência na sociedade. De acordo com Romeu Sasaki e também Maria Tereza Mantuan, fica a dica dos dois maiores experts em inclusão no Brasil, as pessoas com deficiência elas foram sacrificadas, né,
nas grandes civilizações. Elas eram exterminadas. Tá o exemplo, inclusive, no navio negreiro, de negros que apresentavam algum tipo de deficiência ou doença, eram jogados em alto mar, que eram considerados peso mortos. Mas assim foi no Egito, na Grécia Antiga, em Roma, acreditavam que eles eram castigo dos deuses. Pós-guerra, os heróis, né, que vinham sequelados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a receber um atendimento especializado e eram colocados em espaços específicos, ou seja, segregados. Então, o primeiro período da sacrificação eram excluídos, exterminados da sociedade. O segundo período é o período da segregação, eles não poderiam conviver em sociedade. E foi aí que foi criado o centro de reabilitação, as escolas de educação especial, como a PAI, entre outras, e foi um período de segregação. Após esse momento, a partir da década de 80, em 1981, a Organização das Nações Unidas coloca o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. E esse debate vem à tona e as pessoas querem começar a participar e ter os seus direitos de participar efetivamente da sociedade. Aí começa um grande movimento dos Estados Unidos e que é traduzido aqui para o Brasil como Nada sobre nós sem nós. Então, é muito importante que a gente consiga, por exemplo, realizar algumas atividades, quando se fala da pessoa com deficiência, que eles estejam, inclusive, presentes. É assim que a gente criou, por exemplo, o nosso método Capoeira para Todos, realmente se referenciando a eles. Né? Então, quando a gente criou uma temática para deficiência auditiva, consultamos os alunos com deficiência. Como o Lucas falou com muita sabedoria, não é nenhuma vergonha e de mérito nenhum a gente perguntar, e para você, assim, desse jeito, tá bom? Qual é a tua sugestão? E aí criar em conjunto essa metodologia. Após esse período de integração, que a pessoa tentava participar, mas a sociedade não estava apta para recebê-las, vem um movimento, principalmente na Europa, após a Paralimpíada de 1982 em Barcelona, um movimento que criou um maior documento até hoje, que é a Declaração de Salamanca, e tinham várias diretrizes para várias áreas, seja da educacional, cultural, lazer, esporte, segurança, habitação, e cada país participante levou para o seu país essa política pública. O Brasil entendeu o seguinte: a galera, let's go, todo mundo para a escola de qualquer jeito, de qualquer forma. Não houve uma preparação de uma capacitação, como o mestre Ferradura hoje está fazendo com grande excelência, de preparar nossos profissionais para atender. Aí vem as duas temáticas de acessibilidade, que é a chave de toda a questão que envolve a pessoa com deficiência. A acessibilidade estrutural, como o próprio Lucas comentou, dos espaços estarem aptos para receber, e o mais importante de tudo, às vezes o espaço não está apto, mas a acessibilidade atitudinal, que vai depender do educador em tentar adaptar da melhor forma possível essa adequação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós temos 5 tipos de deficiência pré-definidas. São elas a deficiência intelectual, antigamente chamada de deficiência mental. Hoje, alguns autores estão tentando colocar uma sexta deficiência, que é a deficiência comportamental, que seria o transtorno de déficit de atenção, hiper e hipoatividade, dislexia e também o transtorno de espectro autista. Mas a gente entende que, por você não ter uma boa compreensão em alguns momentos, pode comprometer alguns lados do cérebro, algum tipo de ensino-aprendizagem. Então, eles ainda se encontram na deficiência intelectual. Nós temos a deficiência motor ou física, a deficiência auditiva, a deficiência visual e a quinta é a deficiência múltipla, quando um indivíduo no seu próprio organismo tem mais que uma deficiência. Muito bem. Nessa metodologia, que com certeza ela vai sendo sempre ampliada e melhorada, graças à troca de saberes como esse, por exemplo, que o mestre Ferraduras, com excelência, justamente o Lucas, trazem para a gente vai cada vez mais aperfeiçoando. Nosso método Capoeira para Todos, ele vem desde 1995, tentar oferecer para as crianças aqui na Baixada Santista do estado de São Paulo, compreender a capoeira como uma ferramenta de cidadania. Então, a gente começou o projeto com um trabalho para crianças em escolas particulares, já que a vivência motora dessas crianças era reduzida devido à falta da facilidade de participar da rua. Eu, por exemplo, tive a felicidade de empinar pipa, jogar polícia e ladrão, jogar taco, gol caixote, tirar contra outras ruas.
Isso me gerou uma vivência motor enorme, juntamente com a questão também interpessoal, né? Do medo, do anseio, da vergonha, até de brigar mesmo na rua, porque no outro dia você estava jogando bola com o mesmo amigo, né? E a própria marginalidade, ela mudou. Eu lembro que eu era pequeno e os malandros da rua me levavam para casa às 22 horas, que era a sessão das 10 que eles falavam, só ficava o pessoal que queria cometer alguns atos ilícitos. Então, eles tinham o cuidado de preservar a sua comunidade. Então, eles me chamavam, morava num predinho pequeno, 3 andares, seu Dito, dona Dava, Marcinho está entregue. E hoje em dia eles usam para aviãozinho, então a rua ficou difícil, né? A mobilidade urbana também dificulta e a violência em centros urbanos. Então, a criança em escola particular recebe a capoeira, ainda marginalizada com a questão racial, com a questão do relacionamento que às vezes o pessoal interpreta com a religião de matriz africana, não é de um demérito, uma religião tão bonita quanto outra qualquer. E também o aspecto social, né? Acreditam que é para trabalho para baixa renda ou para um aspecto diferenciado. Então, a gente vai quebrando esses paradigmas, começa a fazer um trabalho com crianças em estado de vulnerabilidade social no Cais de Santos, que é o maior cais da América Latina, mas tem uma visão periférica muito grandiosa. E, na sequência, a gente começa a atender as pessoas com deficiência. E realmente foi desafio empírico, tentativa e erro, e busca, como o Lucas falou mais uma vez, volta a enaltecer o trabalho dele, da questão de reunir todo o saber popular da rica cultura que a capoeira possui com o saber acadêmico. Então, fui fazer minha graduação, fui fazer minhas 4 pós-graduações que eu tenho, treinamento desportivo individualizado, arte e cultura afro-brasileira, psicologia do esporte, e fiz o mestrado em educação, que me validou muito estar dentro desse meio acadêmico e, com a minha dissertação, comprovar que a capoeira pode ser uma ferramenta interdisciplinar para incluir dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, no que conta o nosso censo, nós temos 50% dessas pessoas com deficiência, que hoje atinge praticamente 25% a 30% da população mundial, metade delas tem deficiência intelectual. São as pessoas que a gente vai mais encontrar na academia ou no ambiente escolar. De acordo com o manual de pessoa com deficiência intelectual, criado pela Associação Americana de Deficiência Intelectual, a Bíblia da Deficiência Intelectual, nós temos 4 níveis, que é o intermitente, o limitado, o extenso e o generalizado. Do menos comprometido ao mais comprometido. Nós vamos ter alguns... ela divide em 3 tipos de causa, pré, peri e pós-natal, assim como a deficiência motora também é pré, peri e pós-natal. Durante a gestação, durante o parto e pós-parto, 30 a 40 dias após a gente chama de quarentena. Nesse caso, a gente vai encontrar a síndrome de Down, como o mestre Fiadora falou com muito carinho aí, os transtornos como déficit de atenção, hiperatividade, hipoatividade, transtorno espectro autista, dislexia, e aí com síndromes mais raras, como a microcefalia, hidrocefalia, síndrome do X frágil, síndrome de Williams, síndrome de Angelman, entre outras mais raras. Eu vou me permitir, ao tempo que é um pouco limitado, falar das mais incidentes. Você já comentou sobre a síndrome de Down. Nós temos 4 características muito importantes para o profissional de capoeira entender na síndrome de Down. A hipotonia, então é necessário a prática do exercício físico para enriquecer o tônus. Então é um bom comercial para a capoeira. Toda pessoa com síndrome de Down tem hipotonia. 90%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem cardiopatias. Então, além do atestado médico, vale acompanhar, pedir para a família fazer um acompanhamento cardiológico, para eu poder trabalhar em mesma intensidade que os outros alunos que não têm síndrome de Down, ele executar. O mestre Fiadora falou do espaçamento na articulação atlanto-axial, na cervical. São 60% dos indivíduos de síndrome de Down, segundo o American College, que tem esse espaçamento. Então, fortaleçam primeiro a cadeia de trapézio, deltoide, esternocleidomastoide, extensores de pescoço, para que eles possam fazer a parada de cabeça, o rolamento, entre outros. Então, com a própria queda de 4, Homem-Aranha na parede, né, que é aquela bananeira mais fácil, que você está de costas para a parede. Então, isso tudo vai fortalecendo essa cadeia, ajuda bem. Nós temos a frouxidão ligamentar, eles vão ter facilidade nos tendões, são mais elásticos.
Então, vale a pena fazer só o método ativo do próprio movimento, próprio gesto motor. Não forcem com o método passivo, nem com o método proceptivo, ou 3S, né, aquele método famoso Sports Training System. Não precisa, a mobilidade articular que o movimento da capoeira traz, eles vão ganhando, vai causando desafio neles, de passar o pé por cima de um cone, depois do assento da cadeira e depois do encosto da cadeira, que é mais alto, que eles vão ganhando gradativamente o movimento. E também a gente precisa lembrar que na síndrome de Down, além da espaçamento atlantoaxial, da frouxidão ligamentar, tendência cardíaca e também da hipotonia, todas as pessoas com deficiência intelectual têm uma diferença entre a idade mental e a idade cronológica. No RG, muitas vezes vai estar lá 20 anos, dependendo do nível de intensidade de apoio que eu citei acima, anteriormente, eles vão ter mais ou menos idade. Às vezes 30 anos parece que tem 15 anos. Então, a tua ludicidade, a tua fala, você tem que imaginar qual é a idade mental dele para trabalhar a motivação adequada. Muito cuidado com a déficit de atenção, hiper e hipoatividade, porque você precisa realmente criar a emoção da prática da aula. Como o mestre Ferradura disse com excelência, tem que ser divertida a aula. E eu preciso conhecer. O meu aluno não pode ser mais um número. Ele tem que ser o aluno. Cada aluno tem uma especificidade que eu vou trabalhar da seguinte forma. O método que a gente criou primeiro, conversar com ele, conversar com a família, tentar entrar em contato e criar uma anamnese para você colocar pontos positivos. Muitos autistas e muitas pessoas com déficit de atenção, hiper e hipoatividade, vão ter o que a gente chama de hiperfoco, algo que chame muita atenção. O mestre Ferradura deu o exemplo da televisão, que é um excelente exemplo. Por exemplo, muitos alunos meus com transtorno espectro autista nunca fizeram esporte. Quando chegaram, a primeira pergunta: qual é o seu herói predileto? Qual é a sua cor predileta? Qual a música que você mais gosta? Então, tinha vezes que eu tinha que assistir, por exemplo, o desenho do Bob Esponja. Eu descobri que o Lula Molúsculo era um pouco implicante, então passava suas garras, que seriam os movimentos da capoeira, vamos fugir para não pegar, vamos cuidar com o plâncton é aquele pequenininho, vamos passar a perna por cima dele, toma cuidado com o seu siriquejo, e lembra que o Patrick é uma estrela que lembra o AU e vamos embora. E aí ele foi gostando, e assim a gente tem outros casos. Um menino que não fazia nada, eu tive que me vestir de Power Ranger com aquela roupa coladinha, imagina o Marcião de 1,88 m com a roupa coladinha, brincadeira, eu fui lá inclusive com capacete, mudei minha voz e a partir dali ele entendeu que para virar um Power Ranger precisava aprender uma capoeira que chutava, que esquivava. Então a gente precisa trazer o animismo para a aula que o Brincadeira de Angola tem na sua essência. Muito cuidado, pessoal. Hiperativo a gente vai acontecer, a gente não pode criar nenhum rótulo, né? Somos nós que criamos o diagnóstico, é o psicólogo, é o médico, é o psiquiatra. Então, tomem cuidado. Vocês podem explicar que, olha, são características próximas a isso, vale a pena, né, o pai ou o coordenador pedagógico estar atento a esses quesitos. Mas uma que fica sempre de lado é a hipoatividade. Eu tenho medo danado, porque a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Minha avó dizia esse ensinamento popular. E cuidado, a criança que quer ficar quietinha, e você às vezes tem 40 na turma, aí desiste, fica quietinho, fica na tua aula inteira, mas ele fica lá no cantinho, você levanta a mão ao céu e, graças a Deus, menos um. Não, por favor, tomem cuidado com aquele lá, dê atenção, vê o que ele gosta, traz ele para a aula. Teve um que era adolescente, era hipoativo, tinha que fazer aula na entidade. Eu descobri que ele tocava violão, então a gente fez uma bateria, ele ia tocando, o pessoal ia gingando. Depois para você tocar o violão dessa forma, bem rápido, você precisa ganhar sistema aeróbio. Então, faz só um pouquinho, aí vai ganhando ele. Porque esse cara hipoativo, às vezes, ele vai criar sinapses cerebrais para o lado negativo. Eu vou dar o exemplo triste que a gente teve aí na terra do Buda e do Ferradura, que foi lá em Realengo, há uns 10 anos atrás, que um menino, um rapaz, invadiu a escola e fez uma chacina, era um ex-aluno, e as características dele era a hipoatividade. Então, não estou dizendo que todo hipoativo tem tendência a serial killer, mas é bom a gente sempre cuidar e buscar. E cada estrelinha que a gente salva, né, da areia e joga de volta para o mar é um ponto positivo aí para a capoeira e para todos nós. Rapidamente passando para a deficiência motora, a gente vai ter dois sistemas, que é a paresia e a paralisia. A paresia é uma perda momentânea da amplitude articular.
A paralisia é a perda definitiva, como o Buda já comentou aí. O movimento nunca vai ser o mesmo. Apesar de hoje eu ter próteses, ter a ciência, a tecnologia, eu vou dividir em desenvolvimentos de sequelas. Eu vou ter, por exemplo, monoplegia, como o próprio nome diz, um membro comprometido, pode ser superior ou inferior. Diplegia, membros superiores. Paraplegia, membros inferiores. Hemiplegia, M com H-E-M-I. M vem de hemisfério, um lado comprometido. Então, um membro superior e o inferior do mesmo lado. É muito raro encontrar um AVC cruzado, que depois eu vou explicar. Triplegia, 3 membros comprometidos. Tetraplegia ou quadriplegia, 4 membros comprometidos. Nós vamos ter vários tipos de deficiência, de causas de deficiência física. São elas: a paralisia cerebral, que compromete o sistema nervoso central, são movimentos espásticos ou contração muscular quase que eterna, e falta de equilíbrio, vai depender do tipo de paralisia cerebral que o indivíduo vai ter. Mas o sistema nervoso central está em jogo. Então, dependendo das sequelas, se ele vai ser cadeirante ou não, vai depender do nível, que é leve, moderado, severo e profundo. Vamos ter a poliomielite, que é a paralisia infantil, aquela da gotinha, que tem que tomar até os 5 anos. No Brasil estava sendo erradicado, o pessoal parou de tomar as gotinhas, voltou a poliomielite. Em países subdesenvolvidos, como o Flávio Saudade está lá, né, em algumas regiões mais comprometidas, tem a poliomielite tradicionalmente. O que acontece? É um polivírus que vai degradando a mielina. Mielina, para quem não sabe, é uma enzima que colabora com os impulsos elétricos, que vão levar estímulos para determinados membros, superiores e ou inferiores. Então, a pessoa vai ter esse comprometimento em alguns membros. Vamos ter aí as lesões medulares, que é na coluna espinhal, na medula espinhal, coluna vertebral. Dependendo da altura da lesão, devido a um trauma, um acidente de trânsito, ou arma de fogo, ou queda, né? Lesão alta ou lesão baixa. Lesão alta, né, voltada para cervical ou torácica, até a T3, se eu não me engano. Lesão alta, comprometimento dos 4 membros, tetraplegia. Abaixo da T3, lesão baixa, que vai ou da torácica ou da lombar, e aí eu tenho uma paraplegia. Nesse caso da deficiência física em geral, que a gente vai ter também, por exemplo, o AVC, desculpa a lembrança agora, nós vamos ter AVC hemorrágico ou isquêmico. Hemorrágico, comprometimento nos vasos sanguíneos do cérebro. No isquêmico é o comprometimento do oxigênio, falta oxigênio na cavidade cerebral devido a alguns traumas e estresse ao acúmulo de situações que causam AVC, um lado comprometido, e outras questões menos, como a amputação, ou a perda, ou até a própria síndrome congênita, que às vezes causa o nascimento de uma criança com menos um membro, ou um membro menor que o outro. Eu posso utilizar a questão das próteses, que hoje está muito tecnológica, vai ter prótese cosmética ou prótese de avanço também mais funcional. Mas eu falava da deficiência física em geral, a gente precisa conhecer a cadeira de rodas, o andador, a muleta canadense, que é aquela que se acopla no antebraço, e adaptar o mais forma possível. Às vezes ele não vai precisar do aparelho para jogar capoeira, às vezes ele pode jogar capoeira no chão. Tomem cuidado com o solo, ele tem que estar apropriado, não pode ter nenhuma pedrinha. Às vezes, as minhas calças de capoeira, eu faço um revestimento maior no joelho, porque alguns conseguem jogar de joelho. Então, vão gingar de joelho, às vezes uso uma manopla de musculação, porque às vezes apoia muito o punho no chão, e aí vão jogar, vão fazer os movimentos. Se eu não tenho amplitude na perna para fazer uma queixada, uma abdução com a perna, eu faço com o braço. Uma bênção, eu posso fazer com a mão, a chapa eu posso virar, e assim por diante. A criatividade, pessoal, vai longe. O chão me dá uma amplitude maior, mas se for na cadeira, que seja na cadeira. O bom capoeirista é aquele que realmente vê a dificuldade do oponente e joga com ele. Se você tem tanta habilidade, então agora você vai mostrar para criar um jogo tão adequado que ele possa se envolver e vocês possam lutar, que tem a roda de capoeira. Na deficiência visual, a gente desenvolve de que é o tipo de deficiência que existe. Eu vou ter 3 classificações de
de saúde não interessa para nós nesse momento, mas sim a pedagógica e a esportiva. Na pedagógica eu tenho a baixa visão e a cegueira, e na esportiva B1, B2, B3. B1 cego, um palmo no máximo, alguma luminosidade, B2 um objeto que eu enxergo a 6 metros, a pessoa vai precisar enxergar a 60 metros. Então, mais ou menos 10, 15% de visão. Periférica, só 5 graus. A B3 ele já tem alguma luminosidade, o mesmo objeto que eu enxergo a 60 metros, a 20 ele enxerga, é uma porcentagem maior. A periférica ele já tem uns 20%, 20 graus. É muito importante perguntar para o seu aluno, congênito ou adquirido? Congênito nasceu com a deficiência visual, adquirido adquiriu. Congênito ele não tem exemplo de luz, de cor, nada. Então, cuidado com os exemplos que você vai dar. Já o adquirido ele tem, já esteve em alguns locais, você consegue dar alguns exemplos. O comprometimento maior do adquirido é psicológico. Um cara que ele era independente alguns dias atrás, ele se tornou cego. Então, a cabeça dele precisa ser trabalhada, a autoestima. Beleza? Ótimo. Estou finalizando, Lucas. Obrigado. Vou trabalhar audiodescrição. Então, se alguém tivesse aqui nesse momento, olha, eu sou o Márcio, cabelos e barba grisalhas, estou com uma camisa branca, fundo vermelho, então tudo que tem em torno eu preciso audiodescrever, e audiodescrever o movimento que eu quero proporcionar para ele. Posso trabalhar o sinestésico, tato, trabalhar com ele, empurrar, movimentar, e eu realizar o movimento, e ele trabalha o sinestésico, tato, tocar em mim, para sentir que quando eu faço uma chapa, eu viro o pé e tudo mais, eu faço uma rotação externa da perna de base, eu faço ele tocar em mim. Vão ter muita auditiva. Na deficiência auditiva, vai faltar essa audição, mas tem muita percepção luminosa, gestual, então eu vou dar com eles, com a vibração. Todo meu aluno com deficiência auditiva, ele toca no atabaque, toca na caixa de som, toca na cabaça, para sentir que ritmo está sendo tocado, descalço. Se eu conseguir um espaço que seja com madeira melhor, que a vibração percorre, vou trabalhar a leitura labial, canto um pouquinho mais devagar, mais articulado, sem a máscara, ou vou trabalhar libras, né? Ó, bom dia, boa tarde, vou saber alguns gestos de libras para facilitar. Mas todos eles eu mando o meu planejamento anual. Na semana da aula eu mando o meu plano de aula escrito, porque o deficiente visual tem o DosVox, que se você mandar pelo WhatsApp, ele coloca no DosVox, traduz o que está escrito. O deficiente auditivo lê. Para a pessoa da deficiência intelectual, conto com a ajuda dos pais. O deficiente físico, ele mesmo tem o desenvolvimento. Então, eu preparo eles antes. E a nossa aula, um dia que vocês tiverem a oportunidade de vir conhecer, vai ser uma honra recebê-los aqui. A gente trabalha com todo mundo. É a criança carente, é o cara com paralisia cerebral, é o ex-detento, é pais e filhos, um quilombo, como o Zumbi um dia tentou realizar, sem senhores e sem senzalas, longe da maldita escravidão. Então, eu acho que a capoeira é essa ferramenta de trabalhar todas as inteligências múltiplas psicomotoras. Eu não enxergo a pessoa com deficiência. E essa terminologia, ela explica bem. Antes de deficiência, vem pessoa com deficiência. E, para mim, a deficiência é uma característica. O que eu vou enxergar é que, de repente, ele tem uma inteligência lógica, matemática, corporal, sinestésica, espacial, intrapessoal, interpessoal, linguística, parapsíquica, entre outras. É ali que eu vou valorizar, desenvolver a autoestima. E a capoeira, por si só, para todas essas deficiências, por natureza, desenvolver movimentos com vários grupamentos musculares e relacionar os membros superiores com inferiores, ela trabalha a reorganização. Por quê? Porque essa reorganização funcional dada pelos terapeutas ocupacional, fisioterapeuta e psicólogo, elas se remetem ao processo de maturação infantil, que é o engatinhar, ficar em pé, andar, correr. Engatinhar, andar, correr, você está sempre cruzando braços e pernas. E a nossa ginga da capoeira é isso, cruzar braços e pernas, entre outros movimentos. Desculpa a correria de falar tão rápido aqui, estou com a garganta já seca, mas eu agradeço a oportunidade. E Lucas e Dura, vocês são meus irmãos, toda noite a gente está sempre orando pelo sucesso do trabalho de vocês. E aqui em Santos a gente continua nessa batalha das autoridades valorizarem a capoeira, a iniciativa privada, e que é realmente realizada para todos. Um beijo no coração, muito obrigado, muito axé.
Valeu, mestre. Obrigado, Gratidão. mestre Márcio. Ferra, Maravilhoso. Fala, Lucão. antes de você falar, só queria só destacar alguns pontos que o mestre falou, né? Estava anotando aqui algumas coisas. Sobre a importância de ter, galera, materiais e pontos de interesse. Pegar o exemplo que o mestre deu sobre Lula Molusco, né, sobre Bob Esponja, é buscar justamente coisas que você vai conseguir engajar, coisas em comum, de interesse, falar a linguagem da criança, material. Quanto mais material, o Ferra fala muito isso, né? Quanto mais material, menos habilidade o educador vai precisar ter, vai exigir dele, né? O mestre falou sobre a importância de jogar com a criança, né? E não contra a criança, e também quando a pessoa com deficiência, né? Imagina, você tá ali cadeirante, às vezes com a limitação de movimento, e você vê uma pessoa da sua frente jogando, dando salto mortal, piruetas, fazendo 1000 coisas, é você interagir com a pessoa. Um outro ponto que o mestre falou também, que eu queria destacar aqui, sobre a segurança, né? Para pessoas cegas, a segurança você dá com base nas informações. Quanto mais informações descritivas você der para uma pessoa com deficiência visual, ela mais segura ela vai se sentir. E isso é muito importante. E sobre as tecnologias assistivas, a gente tem milhões de tecnologias aí, a gente pode criar as tecnologias também para poder fazer com que essas pessoas participem das nossas aulas. Mas eu acho que, resumindo assim, como o mestre falou, né, é valorizar, galera, as múltiplas inteligências, valorizar o potencial, não focar na ausência, na deficiência, mas valorizar o potencial que essa criança tem de desenvolver. Ferra, com você. Lucão, só agradeço. Mestre Márcio, muito, 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 muito obrigado. Vocês são demais. Obrigado por terem aceito o convite. Eu acho que cada vez mais a gente ter esse tipo de encontro é importante. E eu prefiro que a gente, mesmo que rapidamente se encontre para trocar uma conversa e esses encontros rotineiros, a gente siga achando que sabe tudo. Eu acho super importante essa parceria e agradeço. A gente já está armando as formas agora, em dezembro, e a gente se encontra daqui a um mês, tá bom? Obrigado, galerinha. Beijo, gratidão. Tá contigo, Lucas. É só isso, galera. Bom, o Vago perguntou sobre o termo, né? Pessoa especial, o Bert já respondeu aí. A gente usa o termo pessoa com deficiência. Existe uma explicação assim mais elaborada também com relação aos documentos que o Mestre citou, tem todo o histórico desse assunto da pessoa com deficiência também. E a gente pode, de repente, depois falar um pouco melhor sobre isso, né, Mestre? É isso, galera. A gente vai fechando por aqui, deu nosso horário. Um axé para todo mundo, gratidão, mestre Márcio, gratidão a todo mundo que participou. A gente continua se comunicando aí na volta do mundo, a gente vai se encontrar. Um abraço, se cuidem. Tchau, galera. Obrigada. Obrigada, tchau.